Opa, meu nome é Reply, e hoje eu quero falar de quando um autor destrói a própria história. Meio dramático, né? Mas hoje a gente vai falar de Mary Sue, Gary Stu, e de quando as pessoas não conseguem diferenciar o que é uma válvula de escape do que deveria ser compartilhado com os outros. Primeiro de tudo, o que de acha Mary Sue? Mary Sue e posteriormente Gary Stu são termos cunhados para definir protagonistas neutros, sem muita personalidade, com muitas qualidades, talentos naturais para qualquer coisa que tentem, onde praticamente todos gostam deles, com exceção dos vilões da trama. E se eles tiverem algum defeito, esse defeito é algo que nem é um defeito de verdade, e que a história vai fazer questão de dar várias justificativas ou apaziguar. Sendo um arquétipo de personagem que compromete a trama e as narrativas, assim como a síndrome de Smurfette, não se tem registros exatamente de quando ele começou seu uso indiscriminado, mas se eu fosse chutar, seria no livro da Divina Comédia. Um dia eu faço só um vídeo pra falar dessa história /fanfic. Mas provavelmente Dante fez o primeiro Gary Stu de registro histórico. O termo Mary Sue surgiu primeiramente derivado de fanfics, e por fanfics serem um ambiente predominantemente feminino e LGBT, ficou cunhado o estereótipo de que esse tipo de coisa acontece apenas em personagens femininos, mas isso não poderia estar mais longe da realidade. Então, para facilitar o vídeo, toda vez que eu falar Mary Sue, fique à vontade para pensar em personagens masculinos ou femininos ou não binários, para ver se eles passam no teste de fogo. Já adianto que 90% dos protagonistas de Isekai são reprovados. Então aqui eu tenho um quiz com explicações para você poder se divertir e ver se um personagem é ou não uma Mary Sue. Basta escolher qualquer protagonista que você imaginar, ok? Lembrando que tudo que eu falo aqui tem exceções. Igual toda boa história, é necessário conhecer as regras para poder quebrá-las. Mas bora lá. Marque um ponto para cada característica que o seu personagem protagonista tiver. Mas antes do teste, eu quero apresentar para vocês o patrocinador de hoje. A revista Onigiri. A revista Onigiri acabou de começar e se trata de uma assinatura mensal no Catarse que traz pra você o melhor conteúdo pra RPG de todos os reinos. Lá, você tem acesso a conteúdos pra incrementar suas sessões de RPG, de D&D, Pathfinder e Tormenta 20, com os temas mais variados a cada mês. Na última edição, eles trouxeram o tema da Era de Ouro da Feitiçaria, pra se despedir com um grande estilo de Jujutsu, e a cada mês vai ter um tema diferente. Se quiser saber mais, o link vai estar no primeiro comentário fixado. Voltando, o primeiro de todos é: não tem defeitos ou fraquezas. O que eu quero dizer com isso é que a menos que você esteja criando um Dr. Manhattan, um deus, o seu personagem precisa ter defeitos e fraquezas. E não conta se os defeitos e as fraquezas dele são antes da metade da história, onde é o arco de treinamento. Principalmente se essas fraquezas são coisas que não parecem tão ruins assim. Tipo, ai, ela é muito desastrada, vive tropeçando e sendo resgatada pelo cara. Ou, ai, ele não fala o que pensa, porque tem dificuldade em confiar nos outros, ele é tão misterioso. E esse defeito se aplica principalmente em histórias que envolvem combate e trabalho em equipe, porque não tem como um personagem ser bom em tudo. E um adendo, às vezes o autor coloca um defeito que na verdade é uma vantagem pra compensar. Olha, ele tem TDAH, mas ele é capaz de criar 45 robôs em 10 horas. Olha, ele tem dislexia, mas ele consegue ler uma língua antiga que convenientemente é necessária e extremamente importante pra trama. Olha, ele é autista, mas por isso ele tem 30 palácios mentais na cabeça dele e ele lembra de tudo e é super inteligente. E nunca na história inteira é mostrado o lado problemático de ter qualquer tipo de neurodivergência. Ai, ela vive tropeçando, mas é sempre segurada pelo cara bonitão. Meu Deus, faz a garota cair da escada e ir pro hospital e ter que usar uma bota ou aparelho ortopédico por um ano pra tentar corrigir esse pé torto. Se a fraqueza do personagem não traz consequências reais, não é uma fraqueza, é uma vantagem. A próxima é uma variação disso. Ele é naturalmente melhor do que todos os outros em praticamente tudo que faz. Sim, existe todo o arquétipo do escolhido, mas é demais imaginar que a mesma pessoa que tem uma aptidão com armas de pontaria vai aprender sobrevivência, luta, acrobacia em um arco de treinamento com uma montagem legal de 2 meses. Aptidão é algo que existe. Existem pessoas com potencial de serem mais rápidas ou pularem mais alto que outras, mas existem artes mais refinadas que exigem treinamentos, onde alguém não vai ser naturalmente bom a menos que seja o escolhido, ou seja, a pessoa tá de hack, o que torna as coisas bem mais chatas. Ele não toma decisões, ele é só empurrado pela trama. Existem histórias que acontecem por causa dos protagonistas e existem protagonistas que acontecem por causa da história. Imagina na história que você tá pensando. Se eu trocasse o protagonista X por outra pessoa do outro lado do mundo, dando os mesmos poderes pra ele, a história ainda aconteceria igualmente? Quando um personagem não toma decisões por conta própria ou move a história, a personalidade dele se esvai durante a trama. Quando uma história seria completamente diferente se você trocasse o personagem principal por outra pessoa que tomaria decisões diferentes,
decisões, você sabe que tá indo por um bom caminho. Se todo mundo tomaria exatamente as mesmas decisões que o seu protagonista, ou pior, em nenhum momento da história ele escolhe alguma coisa ativamente, ele só reage, pode marcar um pontinho aí. Ele não sabe o quão atraente é. Hoje em dia, principalmente nos romances femininos, isso tá caindo por terra, porque essa é uma das primeiras dicas que muitos lugares oferecem pra você evitar uma Mary Sue, que é, a pessoa tem um espelho, e ela tem a mínima noção de quais são os padrões de beleza do mundo em que ela vive. Não tem mais a estética dos anos 2000 em que as pessoas são feias porque elas não penteiam o cabelo ou usam óculos. Isso não existe mais. A menos que seja algo justificado, e quando eu digo justificado, sofrer bullying porque sim, não conta. Não tem como um personagem não saber que ele é minimamente atraente se ele é. Essa técnica era feita com as pessoas atraentes de modo convencional para que os outros se sentissem identificados. Mas é igual colocar um cara de 30 anos para interpretar um adolescente. Hoje em dia não cola. Uma beldade na Terra dizer que ela não se acha bela e não entende porque tantas pessoas gostam dela, não faz o menor sentido. E isso vale de novo pros protagonistas de anime genéricos, que se acham feios ou estranhos, sendo que eles são representados literalmente com a síndrome do mesmo rosto, e não entendem por que as gurias colam neles, sendo que eles têm o rosto mais genérico que existe. Uma variação do anterior é, ele é o par romântico de metade do elenco do gênero pelo qual ele se sente atraído. Não tem o que elaborar. Se tem mais de 2 pessoas interessadas no personagem, e ele não é Afrodite na Terra, pode marcar um ponto. Esse é mais polêmico. Eles não praticam o que eles falam. Sabe aquela pessoinha que diz que poderia quebrar qualquer outra na porrada se quisesse? Ou que mataria todos em um piscar de olhos? Mas você vai ver as ações da pessoa e ela nunca chega a fazer mal pra uma mosca, a menos que seja tipo contra o vilão principal da história? É bem isso. É um personagem que só abre a boca pra falar o quão badass ou inteligente ele é, mas na prática ele só segue o fluxo e faz tudo que uma pessoa normal faria naquela situação. Isso geralmente é o resultado de um autor que não sabe escrever bem um personagem, com a personalidade que ele gostaria que tivesse. Então os diálogos ficam sem sentidos e ele tenta falar pro público que o personagem é uma coisa que o personagem não é. Aí reply, mas nessa história X, na verdade, ele falar que é capaz de fazer coisas ruins e não fazer é o defeito dele. Na verdade ele é bem capaz, mas ele não tem mais coragem. Ou ele fica mentindo e blefa. Bem, Ele mente em voz alta ou até nos pensamentos dele? uma coisa é blefar, outra é você pensar que é capaz de fazer alguma coisa que você nunca fez na história inteira. Lembra que eu falei que existem exceções quando começou o teste? Então, não bota o carro nas frentes do boi, por favor. Aí, detalhe, se ele fez coisas horríveis na história antes dela começar, mas não faz nada durante a história, enquanto ele diz que ele é capaz de fazer, pode marcar um ponto também. Porque um protagonista ser especial só por causa do background dele, não faz ele ser especial, ou badass. Ou cumprir com nada do que ele diz? Ele não faz nada de especial em questão de personalidade, mas todo mundo gosta dele. Pensa no teu colega de escola mais comum, senso comum, moralidade comum. Agora pensa que todo mundo, por algum motivo desconhecido, da noite pro dia, começou a gostar dele. Fazem favores pra ele, disputam a atenção dele, sem que a personalidade dele tenha mudado 1 milímetro sequer. Os personagens secundários gostarem de uma Mary Sue é uma fantasia de poder pro espectador. Algo como, Ai, se eu tivesse uma oportunidade de fazer essa ação heróica, todo mundo me amaria. quando na realidade não é assim. Não é o que você faz que faz com que as pessoas gostem de você, mas é a sua personalidade, as suas ações no dia a dia, como você interage com elas no bom dia ou boa noite. Se eu, você, o MrBeast e o Elon Musk doarmos $1 milhão pra caridade e salvarmos 3 bebês de um incêndio, as reações das pessoas vão ser diferentes pra cada um. Não faz sentido em uma trama, mesmo que a pessoa faça coisas boas por um ato heróico ou por um acidente, que 90% da galera goste dela do nada sem questionar essas ações. O autor, nesse caso, tá ignorando o fato de que existe inveja, intriga, falta de reconhecimento, ressentimento e coisas que podem fazer com que as pessoas nem deem uma chance de ver o quanto o protagonista é legal. Aí reply, mas na história que eu tô pensando ele é injustiçado, ninguém gosta dele. Aí tem que ver. Os personagens NPCs que nem tem nome e não gostam dele, tipo um pessoal genérico por aí, junto com os vilões, ou quem não gosta dele são os personagens que estão na tela 90% do tempo. Porque se ele tá sempre cercado de gente que gosta dele e apoia tudo que ele faz, e quando alguém não apoia, a pessoa ou é o vilão ou nem tem um nome, pode marcar um ponto aí, porque ele não é desgostado de verdade. É só o autor dizendo, olha, tadinho dele, ninguém gosta dele. Mas a gente não chega a experienciar isso. Eles nunca admitem quando cometem um erro. E tem um bônus nesse quesito. Eles não sofrem as consequências por terem cometido um erro. Seja de julgamento de caráter, seja uma escolha simples. O erro, na verdade, foi planejado. Era tudo parte de um plano maior, porque eles sabiam exatamente como tudo ia acontecer. Então, eles tinham que errar de propósito. Às vezes o personagem comete um erro e ele é justificado pela própria narrativa. O autor diz,
Ai, mas naquele mundo é daquele jeito, as coisas têm que ser desse jeito. Não tem. E se ele não admite nunca que ele comete um erro, é mais fácil para que a audiência goste dele e se coloque no lugar. Afinal, todo mundo se vê como protagonista da própria história. Alguém que nunca errou, mas que fizeram coisas erradas consigo. Salvo pelo gongo. Sabe quando um protagonista que já era forte tira um poder do cu? Ele era beta tester nesse jogo. Por isso, ele teve uma vantagem. Ele também praticava espada na vida real. Por isso, ele é tão bom. Meu Deus, a IA que ele gosta foi deletada. É porque esse tempo todo também ele era um hacker. Mesmo que isso nunca tenha sido mencionado em momento nenhum da história, acho que deu pra entender. Se não existe nenhuma pista ou indicativo de que algo pode acontecer pra salvar a pele do protagonista antes, e ele é salvo do nada, isso é o autor protegendo o personagem. O que a gente acaba chamando de Deus Ex Machina também. Talvez seja a coisa que mais revolta o público quando acontece, porque fica escancarado, e conforme o público amadurece, menos desse tipo de aspecto é tolerado em obras. Seus olhos, eles são lindos. Se o personagem tem uma característica física diferente, sem nenhuma explicação biológica pra isso, ou algo relevante pra trama, não faz sentido ele ter essa característica. Não faz sentido que um velho aleatório, o par romântico do personagem e mais 30 pessoas elogiem os olhos, o cabelo ou qualquer traço físico do personagem, se esse traço físico realmente não for diferente ou tiver uma explicação pra isso. Os olhos verdes do Harry Potter não eram especiais. Eles só tinham os mesmos tons de verde que os olhos da mãe morta dele. Então, quando as pessoas viam e elogiavam, estava justificado na narrativa porque elas estavam pensando em alguém morto. O que faz sentido com a história. Mas não faz sentido que a Melody 3964 tenha um olho de cada cor e isso nunca seja explicado no meio da história e as pessoas só elogiem essa característica física dela. Mais ou menos eu tô explicando a síndrome do cabelo do Yu-Gi-Oh! Que a pessoa tem um cabelo esquisito pra caramba, isso nunca é mencionado ou explicado, e se é mencionado é só um elogio superficial. Ele nunca vai mudar. Se o seu personagem passa por toda uma história sem mudar nada nele, sem aprender nada, e continua com a mesma personalidade do começo até o fim, no máximo com um trauma ou dois, ele não só tem uma característica de Mary Sue, como ele é um personagem raso e fraco. Personagens, assim como pessoas, crescem e mudam o tempo todo. Se não há mudança na sua história, é melhor, com o perdão do trocadilho, você mudar isso. Meu caro espectador, você não é uma pessoa perfeita. E se você escreve, eu sei o quão tentador e eficiente é se auto-inserir numa realidade onde os seus maiores defeitos não existem. Mas isso tá longe de te ajudar a criar uma história que as pessoas vão lembrar como um divisor de águas na vida delas. Talvez a primeira Mary Sue que faça isso num gênero seja lembrada, igual o Kirito no Sword Art Online ou a Bella Swan no Crepúsculo. Mas depois deles, com a fórmula já escrita e já programada, todas as próximas pessoas que vierem nesse gênero vão se tornar superficiais, vão ser personagens descartados pelo impiedoso tempo. Criar um personagem com qualidades e defeitos permite que o público faça um exercício de empatia e aprenda algo que só uma boa ficção pode proporcionar, que é se colocar verdadeiramente no lugar do outro. A Skyler de Breaking Bad não é a vilã da história, mas ela é mais odiada que os vilões justamente porque é feito um trabalho muito bom em colocar a audiência nos sapatos do Walter White e deixar o público com raiva de quem atrapalha um cara que no fim tá sendo babaca e egoísta com todo mundo. Por quê? Porque é um trabalho de ficção bem feito e acreditável. Você entra na perspectiva de um maníaco que se corrompe e vai se corrompendo junto. Mas Reply, se é tão ruim existirem Mary Sues, por que grande parte das obras tem? Então, respondendo de uma maneira bem simples, quanto mais jovem e inexperiente é o público, mais fácil é que ele consiga se auto-inserir em uma história com um protagonista Mary Sue, porque esse personagem sempre vai tomar as decisões de senso comum que a pessoa tomaria. E é por isso também que quando um personagem Mary Sue toma uma decisão justificada pela trama, que é uma decisão condenável no mundo real, as pessoas tomam isso como uma ofensa pessoal. Vide o exemplo de quando criticaram Shield Hero, porque a história justificava e romantizava a escravidão. E os fãs enlouqueceram dizendo que tinha justificativa na história. Óbvio que tinha justificativa na história. E óbvio que eles aceitaram essa justificativa, porque esse é o propósito de uma história como a Mary Sue, fazer com que os espectadores menos experientes comprem qualquer verdade daquele mundo, em vez de pensar que o autor é o deus daquele mundo. E literalmente ele pode escolher escrever uma trama como quiser, incluindo não precisar tornar a escravidão algo positivo, e também não fazer o personagem reconhecer o próprio erro. O autor não é um fantoche da história, ele é o deus da história. E toda vez que um autor coloca um personagem Mary Sue lá, e você se identifica com ele, e justifica todos os atos do personagem porque são algo que você faria naquela situação, você tá sendo ingênuo e caindo como um patinho em um roteiro com um personagem mal desenvolvido, feito pra vender. Ai,
Essa doeu. Mas relaxa, eu mesma adoro ler histórias com Mary Sue pra desligar o cérebro e fugir da realidade, mas definitivamente eu tenho consciência de admitir que essas histórias não são a 8ª maravilha do mundo, e nem as melhores histórias do planeta. Não são histórias que vão moldar minha personalidade ou que eu vou carregar comigo até o fim dos tempos. Bem, talvez eu ache uma brecha pra hipocrisia e carregue uma ou duas, porque afinal, ninguém é de ferro, e guilty pleasure é uma coisa que existe. Agora, eu te apresento uma contrapartida, porque todas as coisas têm algo de bom a ser aproveitado. Primeiro de tudo, ao saber como Mary Sues funcionam e o apelo que elas têm para um público, dá pra usar algumas das suas características pra atrair um público. Isso não é um mau negócio. Assim, fica mais fácil de gostar de um personagem sem que ele seja, bem, considerado chato e não identificável. O segundo ponto é, se você junta todas essas características de uma Mary Sue e joga num vilão, dá um baita vilão, certo? Um vilão que não comete erros, que tudo que ele faz dá certo, que precisa de pouco esforço pra chegar no nível dos outros que passaram anos treinando. Imagine só a dificuldade de derrotar alguém com talentos tão irreais que chega a ser outro nível. Isso ia requerer que o protagonista usasse todos os seus recursos pra conseguir superar alguém que é atrapalhado com as palavras ou tropeça em escadas de vez em quando. Eu acho que eu acabei de descrever o Darth Vader. Bem, de qualquer forma, um ótimo vilão. Meus olhos brilham só de pensar em ter mais vilões assim. Mas Reply, você mesma é uma hipócrita, porque você é uma Mary Sue, né? Tu parece aí toda perfeita, dando sua opinião o tempo todo. Você definitivamente não vê os meus vídeos se tá falando isso, e muito menos as minhas lives. Eu faço questão de deixar gravado toda vez que eu tô fazendo algo e dá errado, pra justamente transpassar essa parte humana minha. Eu mostro meu sotaque, eu deixo erros aparentes nos timelapses, eu explico como eu faço as coisas e como eu chego na conclusão errada na maioria das vezes. Pelo amor de Deus, gente. Eu já cheguei até a explodir meu próprio micro-ondas no processo pra lidar com o luto de perder um parente que eu gostava. Mas o importante de tudo, embora eu tenha um avatar maravilhoso, obrigada, eu que fiz. A pessoa que escreve esse roteiro que eu leio agora não é um personagem. Eu não sou um personagem. Eu sou só uma pessoa esquisita querendo devolver pra internet um pouco do que recebeu, sem mostrar a cara porque tem muito maluco nojento por aí. E enquanto isso, eu vou batendo a cabeça na grande parede que é o YouTube até que alguma das duas quebre. Ter 500 e poucos anos é só um detalhe extra, uma pitadinha de magia, como eu posso dizer. De qualquer forma, era isso que eu tinha pra dizer sobre Mary Sues e Gary's Stools. Um arquétipo péssimo que, quando usado de forma parcial numa narrativa, se torna extremamente útil. Afinal, o que diferencia um remédio de um veneno é a dose. Como corrigir uma Mary Sue é bem simples. Faça um personagem que não é bom em tudo que faz, que não é amado por todo mundo, que tem defeitos que trazem consequências pro seu dia a dia e etc. Ou seja, uma pessoa normal. Esse conceito tá aí há séculos e é por um bom motivo. Ele apela para audiências mais jovens que gostam de dizer, olha, ele é igualzinho eu. E eu também adoro quando eu ouço alguém falando alguma coisa que eu penso, nossa, igualzinho eu, faria também. A questão é que as histórias que ficam com a gente de verdade e mudam a gente não são um perfeito reflexo nosso. São as histórias que nos modificam de alguma forma e que fazem a gente ver o mundo por outra perspectiva. E se eu estraguei a sua série favorita porque as pessoas amam me pintar de vilã nos comentários, só porque eu trago um conhecimento, elas ficam dizendo que eu estraguei X, Y ou Z? Olha, eu mesma já disse que eu tenho séries que eu gosto que tem protagonistas assim. Não é um problema gostar de algo. O problema é defender que aquilo não tem defeitos com unhas e dentes igual todas as coisas do mundo. Tá tudo bem a sua história favorita não ser perfeita, porque nada é. Mas se ainda assim quiserem me pintar de vilã por isso, tudo bem. Eu já tenho uma legião de lacaios e monstros e só me faltaria um trono descolado, uma risada maligna e pilhas de dinheiro. Porque ser um vilão pobre é algo bem fora do clichê. Então, aproveita pra assinar meu Seja Membro aí e me dá uma graninha lá no Pix. Que quem sabe eu aceito o papel e a gente faz um contrato. Contratos. Tá aí um tema que vai ser delicioso quando a gente chegar no momento certo. Eu preciso praticar a risada. Ai, Reply, mas e o resultado do teste? Véi, eu menti, porque eu sou do mal e eu pratico maldades. O resultado do teste é você olhar pro seu coraçãozinho e pensar, sem mentir pra si mesmo, se o seu personagem que você pensou pontuou um monte de coisas ou não. Bora criar consciência crítica. E bem, te vejo no próximo vídeo. Até mais!